relaxar e falar de futebol mesmo. SBT Esportinho na sua tela, falando tudo sobre o futebol carioca. O Flamengo venceu o Fluminense e caminhou o título da Taça Guanabara. A gente já conta o que precisa para o Flamengo tocar nessa taça. Não é muito difícil, mas algumas coisas ainda precisam acontecer. Vamos ver o VT na volta, além de comentar do jogo, tem um tchá-tchá-tchá de atacante no Vasco que vai rolar, que não vai rolar, que tem atacante que não sei o quê. Rodou. Domingo foi dia do clássico mais colorido do Rio. O jogo que decidiu as 5 últimas edições do Campeonato Carioca. Imagina como deve ser para esses amigos rivais acompanhar o Fla-Flu lado a lado. Um zoa o outro, né? Tem que zoar, né? Tem que zoar. A zoeira tem que ter, né? Tem que ter. Já viemos no carro, já demos nosso palpite, cada um já deu o seu. Eu falei 3-1 Flamengo. Ele falou 2-1. 2-1 Flamengo. 2-0. 2-1 Flusão, 2 de cano. 2 de cano. E como fica um casal rival no setor misto do Maracanã. Bom, hoje é mais tranquilo, é carioca. A gente vai ganhar com certeza, o Flamengo é freguês. Foco é quinta-feira na Recopa, hoje é só curtição mesmo, família, tranquilo. Uma vez a gente veio de setor misto, eu falei que eu nunca mais voltava de setor misto, porque assim, é difícil, né, levar a rivalidade. Já esse grupo veio com o mesmo objetivo, cobrar do Tite uma oportunidade para o Matheus Gonçalves. Eu sei que se o Tite não vai se arrepender se botar o moleque para jogar. A temperatura era alta no Maracanã no início do jogo. Talvez por isso, só aos 16 minutos veio o primeiro lance de emoção, com Rossi mandando para escanteio a falta cobrada por Arias. Na sequência, Douglas Costa cruzou, Thiago Santos cabeceou e a bola entrou, mas o gol foi anulado por impedimento. O Flamengo respondeu com Léo Pereira tocando de cabeça para fora. Foi só no início do segundo tempo que o estádio despertou. Ayrton Lucas bateu cruzado e o Pedro colocou o Flamengo na frente. O atacante fez 9 gols em 9 jogos esse ano. O Fluminense só ameaçou depois do gol nesse chute do Alexander, pouco para evitar a derrota no clássico. A gente preparou esse time um dia só, que foi ontem, para jogar, falando com a fisiologia, com os próprios jogadores, aqueles que tinham condições, pelo menos para iniciar, porque era um jogo para a gente muito importante. E aí no primeiro tempo correu até todo mundo, tudo dentro do esperado. Aí no intervalo a gente já teve que fazer 3 substituições, 2 jogadores pediram, que estavam muito cansaço, o Guga e o Thiago Santos, e o Marlon sentiu o joelho, então a gente já teve que fazer 3 alterações, aí mexemos um pouco na estrutura do time. O segundo do Flamengo começou com De La Cruz. Teve toque de letra do Arrascaeta, do Pedro, e o Cebolinha chutou forte para garantir a vitória rubro-negra e a festa da maioria no Maracanã. A gente sabe da importância que é, né, um jogador marcar em clássicos. Comentei ali antes que é muito fácil você jogar com jogadores inteligentes, né? A jogada começa ali com o Nico, toca pro Rasca, o Rasca toca de letra, o Pedro toca de letra para mim também, já sabendo que eu estava ali, né? Fica muito mais fácil. São jogadores que pensam muito rápido e a gente tem que estar também pensando da mesma forma, e a gente foi feliz ali na jogada, eu fui feliz também na finalização. O Flamengo ainda poderia ter feito o terceiro nesse chute de longe do Arrascaeta, que foi chorando pela linha de fundo. A vitória deixa o Flamengo em uma situação bem confortável no campeonato. Agora, para conquistar a Taça Guanabara, o time rubro-negro precisa apenas empatar com o Madureira no próximo final de semana. Primeiro tempo equilibrado, segundo a gente teve uma supremacia muito grande e fez merecedor do placar. E quando eu falo de equilíbrio, é uma equipe que faz mais de 2 gols por jogo e ela é consistente defensivamente. Ela não é boa porque defende e ela não é boa porque ataca. Ela é boa porque ela é equilibrada. Invicto e líder isolado, o Flamengo começa a dar bons motivos para ser aplaudido em 2024.
Muito bem, participa com a gente, hashtag SBT Esportivo. Olha, eu tenho certeza que o DJ Careca tava com saudade de botar esse hino pra você, Vene Casagrande. Seja bem-vindo de volta. Obrigado. Lucas Pedrosa, meu amigo, boa tarde. Boa tarde. Posso começar com o homem, ô Pedrosa? Deve. Ô, Vene Casagrande, o seu Mengão te ajuda, parece que isso traz um ar leve do Flamengo, não tem hein? jeito, né? O Flamengo, conta pra mim o que você viu desse Flamengo. O primeiro tempo meio morno, né? Então, eu acho que o primeiro tempo, Fernandinha, primeiramente, obrigado por me desejar um bom retorno. Pedrosa, estava com saudade de você. Muita saudade. Saudade de vocês. Mas, enfim, eu acho que o primeiro tempo acabou sendo morno muito mais por conta da temperatura, porque a verdade seja dita. Ontem fez um forte calor no Rio de Janeiro, 4 horas da tarde, estava muito quente. Verdade. Acho que isso pode ter influenciado no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente pôde ver um Flamengo muito melhor. Eu acho que o Flamengo convenceu, na minha opinião, porque venceu um clássico, que é muito difícil você vencer hoje o Fluminense, embora o Fluminense, o Pedrosa vai falar sobre o Fluminense, tenha começado a temporada um pouco mais devagar do que na temporada passada, mas acho que o Flamengo fez uma boa partida e mereceu a vitória, 2-0. Aí a gente pode destacar algumas atuações individuais, mas eu queria começar falando do Varela, que na minha opinião fez a melhor partida dele com a camisa do Flamengo. Foi um jogador extremamente importante, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. No coletivo, eu quero destacar o bom trabalho do técnico Tite. Até o momento, o Flamengo só tomou um gol no Campeonato Carioca. E nem era o time que ele comanda, era o time do Mário Jorge com a garotada. Então, de fato, ele ajustou o sistema defensivo do Flamengo, que era um grande problema em 2023. E no ataque, a gente pode ver aí um Pedro avassalador. 9 jogos na temporada, 9 gols. E hoje, na minha opinião, Fernandinha, ele é titular absoluto. No meio de campo, mais uma grande partida do Nico, que é o De La Cruz, jogando de segundo volante, na minha opinião, essa é a função ideal para ele render. A gente pôde ver antes mesmo eu sair de férias, o De La Cruz atuando, flutuando pela ponta direita, meio, mas ali ele não estava rendendo tanto, mas nessa função de segundo volante, segunda partida dele consecutiva nessa função e novamente um grande destaque. Inclusive, o segundo gol do Flamengo foi uma pintura. Assim, dá gosto de assistir ao segundo gol do Flamengo a todo momento. A jogada individual de La Cruz, passe de letra do Arrascaeta, do Pedro e uma boa finalização do Cebolinha. Então, de maneira geral, acho que o Flamengo venceu, mereceu vencer e novamente eu vejo um Flamengo aí em crescente nas mãos do técnico Tite. Ô Pedrosa, o Fluminense, você acha que o Fluminense, ele... Esqueceu como é que era, Vene? Ou você acha que o Fluminense, ele não performou bem ou o coletivo do Fla engoliu o Fluminense? É uma questão junta. Tanto o Flamengo jogou muito bem, principalmente no segundo tempo, porque no primeiro tempo eu acho que foi uma partida equilibrada, o calor também prejudicou um pouco as equipes, no sentido da intensidade dentro da partida, mas no segundo tempo, na minha opinião, o Flamengo foi avassalador e conseguiu massacrar o Fluminense em muitos momentos do jogo. 2-0. 2-0 não reflete realmente o que foi a superioridade do Flamengo dentro da partida. Agora, o Fluminense ele precisa dar uma resposta pro torcedor, porque a verdade é que no jogo mais importante da temporada até aqui, decepcionou. Foi prejudicado no pênalti? Foi prejudicado. Mas, de forma geral, a LDU teve muito mais oportunidade do que o Fluminense na primeira partida da Recopa. E hoje, contra o Flamengo, a gente analisando a partida de ontem, o Flamengo também foi muito melhor do que o Fluminense. Mesmo o Fluminense utilizando os titulares. E aí, o que eu posso falar de ontem é... a bagunça tática, que está longe de ser a marca do Fernando Diniz, ficou muito clara. O Flamengo se aproveitou de algumas situações, o Alexander ele foi jogar até em algum momento na lateral direita, depois as substituições do Fernando Diniz com o Joe Kennedy e o Terence também não surtiram efeito. A equipe do Fluminense estava muito bagunçada e o Flamengo criou diversas oportunidades. E outro ponto também que deixa isso mais cristalino foi a partida do Fábio, que eu repito, para mim em 2023 foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, do Brasil, digamos assim, não do Campeonato Brasileiro. Mas ontem, a partida dele foi muito ruim. E ele foi um cara extremamente desatento. Teve um lance onde, não só no gol do Cebolinha, mas também o que mostrou mais isso foi naquele lance do Arrascaeta. Quase Por que, foi gol, ele né? não isola a bola pro lado? Por que ele isola a bola pra frente? E aí o Arrascaeta ia fazer um golaço do meio campo. Lembrando contra que o o Fluminense. Flu tava sem o Marcelo, sem o Ganso, sem o Felipe Melo, né? Mas assim, Fernanda, de forma Mas é sempre geral, bom a é o gente time destacar, titular. sim, O com Marcelo, certeza. ele é um cara que vem oscilando diversas vezes fisicamente na temporada, e o Diogo Barbosa já jogou desde a temporada passada. O Felipe Melo, sim, é um desfalque realmente importante, o Ganso também. Mas entrou o Renato Augusto, e lá na zaga você tinha o próprio Thiago Santos, que já vinha jogando. Eu não acho que esses desfalques, eles mostram o que foi realmente a partida do Fluminense. É uma questão de postura. A torcida do Fluminense precisa dar resposta. Não dá pra sentar no que aconteceu no ano passado e não continuar jogando futebol em 2024. O Fluminense tem uma final de Recopa contra a LDU, que é um adversário que tá na garganta do torcedor. O Fluminense foi mal contra o Flamengo na partida de ontem. Então
essa resposta, por mais que o trabalho do Fluminense comece depois, por conta da temporada, o Fluminense tem que dar. Ô, Vene, o Tite, um gol até aqui no Campeonato Carioca, tomou apenas, né? E desenha mais ou menos o que é o Tite, que é o Tite, né? Da seleção brasileira, que também tinha um poder defensivo muito grande. Era exatamente isso que o Flamengo precisava, né? De uma consistência defensiva, né? O Flamengo precisava de equilíbrio. E o Tite, quando ele chegou ao Flamengo, ele sempre citou essa palavra, pedindo equilíbrio, equilíbrio. Eu acho que esse equilíbrio está chegando. De fato, ele está conseguindo fazer isso no Flamengo, nesse início de temporada 2024. Tudo bem, muita gente vai falar assim, Campeonato Carioca pode enganar. Mas, gente, se a gente parar e analisar, o Flamengo já encarou aí Vasco, Botafogo e Fluminense. Querendo ou não, são 3 times da Série A. E o Fluminense é o atual campeão da Libertadores. E o Flamengo não tomou gol para esses times. Ah, teve oportunidade de fazer? Teve, mas os times não fizeram gol. Empatou com o Vasco, ganhou do Botafogo e ganhou do Fluminense. Perfeito. E, assim, ganhou bem do Fluminense. Mas eu acho que entra aí a progressão do próprio Flamengo. Sim. Faz uma partida bem equilibrada com o Vasco, tá aí até o empate. E, assim, o Léo Pereira salva o Vasco, o Flamengo de perder, né? Contra o Botafogo, é uma partida extremamente equilibrada e acha um gol no final, com a qualidade do Léo Pereira na bola aérea. E do Carolino também, um bom momento do jogador, o amor e tudo mais. Mas com o Fluminense já vê um avanço tático muito maior. Mas isso não é por acaso. Eu acho que a mexida no meio de campo, você colocando o De La Cruz de segundo volante, inclusive quando a gente participou da transmissão Vasco-Flamengo, na ocasião, eu não gostei da alteração do Tite, porque eu acho que o Tite poderia ter tido a oportunidade de deixar o De La Cruz de segundo volante, que é a função que ele mais rende. Ele rende assim, ele rendeu muito assim no River Plate, na seleção uruguaia ele também faz essa função eventualmente e rende bastante, e no Flamengo vai ser a função dele. Isso não é por acaso. Repara só, quando o De La Cruz joga de segundo volante, o time rende muito mais. Por quê? O esquema tático que é hoje utilizado pelo Flamengo é o ideal, com 2 pontas abertos. Inclusive, eu quero elogiar o Luiz Araújo. Está começando muito bem a temporada 2024. Então, o jogador... Um grande destaque até aqui, né? Um dois. Mas um grande. Um grande destaque. Agora, eu quero falar também um ponto negativo. Eu ainda não consigo ter 100% de confiança no goleiro Rossi. É um goleiro que eventualmente mostra uma certa insegurança. Eu acho que o Flamengo tem que se preocupar com isso. Porque se o Rossi não melhorar, quem vai ser o titular no gol do Flamengo? Porque a gente tem que recordar que o Flamengo negociou o Santos. E na reserva é o Matheus Cunha, que quando foi utilizado na temporada 2023, falhou diante do Olímpia. Então acho que o Rossi é um jogador que precisa evoluir ainda. O Big Boys, põe na tela, você falou que tem uma pergunta muito interessante. O Eduardo Cipriano. Essa escalação do Flamengo é a ideal. O Gerson, infelizmente, é reserva, Pedrosa. Hoje é reserva. Não tem o que fazer, assim. Não é nem por demérito do Gerson, é por mérito do De La Cruz. Porque quando ele recebeu a oportunidade de atuar na posição dele, a gente comentou isso aqui, infelizmente o Gerson teve um problema de saúde e abriu esse espaço aí pro De La Cruz. O De La Cruz tomou conta do recado. Ele deu conta do recado e ele fez o Flamengo jogar não só contra uma equipe menor, mas também contra o Fluminense. A jogada dele no segundo gol, e aí muita gente fala sobre o toque de letra do Pedro, sobre o próprio toque de letra da Arrascaeta, mas quem constrói a jogada é o De La Cruz, com aquela característica que é a que eu mais gosto no jogador de futebol, que é a condução com as 2 pernas. Ele começa a jogada com a direita e ele termina com a esquerda. Isso é de cara diferenciado mesmo, ele mostra que ele vale todo o valor que o Flamengo pagou nele. Inclusive, sobre Gerson, eu tenho uma opinião. Eu acho que ele pode render muito mais aberto pela ponta direita do que o De La Cruz fazendo essa função. Só trocar? Ué. Né? Porque se você parar, porque fazendo. assim, eu falo isso desde o ano passado. Inclusive, o Pedrosa vai lembrar disso, que o Gerson como segundo volante, ele não consegue render mais, cara. Infelizmente, essa é a verdade. E ele aberto pela ponta direita, ele rende muito mais, na minha visão, que o próprio De La Cruz aberto pela ponta direita. Então você inverte. E a gente tem que começar a entender, a enxergar e a acompanhar a evolução de jogadores com versatilidade. Vou dar um exemplo aqui. O Tietê. O Tietê é um cara que já foi lateral direito, que já jogou em outros lugares e hoje ele é bom como segundo volante. Eu acho que a gente vai começar a ver essa evolução e essa transição do Gerson. Isso precisa ser algo natural no olhar do torcedor. Fala em Gerson, Vene sobe o drone e tal, com saudade. Cadê o drone do Vene? Ó ele aí, ó. Ele vai operar, não vai operar? Como tá a situação do Gerson? Infelizmente, ele vai passar por uma cirurgia. É algo extremamente delicado. Ele teve uma infecção renal, né? Vocês acompanharam isso, obviamente, na semana passada. Ele vai precisar passar por uma cirurgia. Vai ficar por tempo indeterminado, longe dos gramados, pelo menos não volta para a disputa do Campeonato Carioca. E, infelizmente, é isso. É um problema de saúde que não tem como você esperar. Aconteceu com o Gerson, é desejar toda força para ele poder retornar aos gramados o quanto antes, porque é um jogador extremamente importante. Mas
Aconteceu em 2022 com o Dorival, quando o Dorival teve aquela lesão do Bruno Henrique, ele conseguiu encaixar Pedro e Gabigol. Sim. Agora acontece com o Tite. Entre aspas, o acaso acaba ajudando o Tite, porque eu duvido que se o Gerson tivesse à disposição, eu duvido que o Tite ia botar o De La Cruz de segundo volante e ia começar a ter aquele problema no esquema tático. Mas agora aconteceu e ia desejar toda a sorte aí ao Gerson. Olha como vocês são bocudos. Vocês não, você que estava falando. Olha aqui, após não tomar gol no Clássico, o Rossi, o seu goleiro, que você estava falando aí, que tem que melhorar, não sei o que, se tornou o goleiro com mais minutos sem ser vazado com a camisa do Flamengo no século XXI, Vânia Luiz. Já são 695 minutos e ele passou o Diego Alves, que ficou 618 minutos sem tomar gol em 2018. Tudo bem que ele pegou esse pedaço do Campeonato Carioca, né, Pedrosa? Não, eu acho que a gente tem que olhar também que minutos são esses do Diego Alves, né? Isso não tem só a ver com o Rossi, né? Claro que a gente não pode tirar o mérito do jogador, mas isso tem a ver com o sistema defensivo. Um sistema defensivo bem postado, aquela vulnerabilidade que a gente sempre falou do Flamengo em 2023. Ela, pelo menos até agora, principalmente nos jogos mais importantes, ela foi corrigida pelo Tite. Isso aí é mérito do treinador, é mérito do sistema defensivo e também tem mérito do goleiro nessa marca, sem dúvida alguma. Olha só, olhando um todo, você acha que precisa acender um sinal de alerta pro tricolor ou Sim. não? Ou essa pressão da LDU? O que vocês dois acham? Não, eu acho que tem que... O torcedor do Fluminense, ele está esperando uma resposta do time, Fernanda. O torcedor do Fluminense está feliz da vida, porque eles conseguiram ganhar o maior título da história deles. Tudo bem, só que assim, o futebol, meu amigo, é ano após ano. Se fosse assim, o Flamengo poderia sentar a vantagem dele lá em 2019 e não jogar mais nos próximos anos. Então, o Fluminense se colocou nessa questão de pressão, por quê? O Fluminense se colocou hoje como um figurante a títulos em todas as competições que ele disputa. Quando ele faz uma partida muito abaixo do esperado contra a LDU e muito abaixo do esperado contra o Flamengo, esse sinal de alerta é ligado. Então você precisa dar uma resposta pro torcedor. Time tem, o técnico também é muito bom, jogadores de qualidade, mas dentro de campo a gente não vê isso acontecendo. E você sabe como eu gosto desse time do Fluminense, mas a gente tem que falar o que tem que ser falado. Só uma coisa, Pedrosa, lá no Flamengo aconteceu isso, teve jogador sentando no sucesso. Não dá pra sentar no sucesso. Não dá pra você sentar, entrar na zona de conforto. O que me chama a atenção no Fluminense é a parte física. E não falo isso por conta do jogo lá na altitude, não, porque é altitude. A gente tem que levar isso em consideração. Mas na temporada passada, mesmo que fosse alguns jogadores reservas, eu duvido que o Fluminense ia jogar da maneira que jogou contra o Flamengo. O Fluminense jogou mal. Tudo bem, tem méritos do Tite, que fez uma boa partida taticamente falando. Mas se a gente for parar e analisar o Fluminense 2023, Fluminense agora no início de 2024, tem muita coisa a melhorar. Eu acho que não tem que ligar sinal de alerta. Ah, não? Não, porque a gente vinha falando bem do Flu aqui. Ah, tu acha que não mesmo? Eu acho que não mesmo. Ah, tá, eu pensei que você ia brincar que o próximo adversário é o Botafogo. Não! Aí agora eles vêm! Agora...